Com Hugo Mota de volta da viagem à Ásia com o presidente Lula, o Congresso deve analisar nesta semana o projeto de anistia dos atos de 8 de janeiro. O repórter Bruno Pinheiro chegando aqui com a gente. Afinal, quando esse assunto será debatido com os líderes da Câmara em meio a muita pressão, não é, Bruno? Bem-vindo, boa noite. Reunião já marcada deverá acontecer amanhã, na terça-feira. Ótima noite a você e a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, viu, Tiago? Ótima semana. Esta reunião vai acontecer amanhã com os líderes e com o retorno de Hugo Mota para a capital federal também. A expectativa é que Hugo Mota consiga ouvir os nomes da oposição, essas legendas, e que responda se isso será colocado em votação ou não. Na semana que vem, ou melhor, durante esta semana, no final de semana em São Paulo, haverá um outro evento para dar o apoio e a sustentação a essa anistia àqueles que estão envolvidos e já foram condenados no Supremo Tribunal Federal em relação aos atos do 8 de janeiro, e a oposição está fazendo uma cobrança direta a Hugo Mota, relembrando que ele fez um compromisso entre a oposição que, se fosse eleito, iria colocar em discussão sim esse assunto da anistia. Alguns nomes da oposição chegam a falar em exposição de Hugo Mota se ele não atender essa discussão, se não colocar isso em votação. Alguns auxiliares chegaram a dar um sinal de que Hugo Mota vai colocar isso numa comissão especial, mas ainda não tem uma informação exata se isso será analisado ou não. Algumas legendas estão sinalizando que estão com Valdemar da Costa Neto e com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje eu conversei com integrantes do Solidariedade que me confirmaram que eles estão fora, que não vão declarar apoio à anistia. Ainda que estão insatisfeitos com alguns resultados do governo federal, eles não vão sinalizar este apoio à anistia em relação aos atos do 8 de janeiro. Eu conversei agora há pouco com um integrante da oposição. Amanhã haverá uma reunião com o líder da legenda de Bolsonaro, amanhã cedo. Essa reunião será sem os assessores, ou seja, somente com os parlamentares. Então, ao que tudo indica, essa reunião será antes de se reunirem com Hugo Mota. A ideia é para alinhar esse discurso, como tem acontecido com a oposição, alinhando o discurso, alinhando o que responder aos jornalistas, como se comportarem nas redes sociais, para levar esse discurso sinalizando que é necessária essa votação. Então, em resumo, amanhã, na terça-feira, Hugo Mota vai se reunir com os líderes e ver se já tem ambiente para votar a anistia ou não. Aguardar qual será o resultado do encontro tão esperado após a viagem de Hugo Mota ao Japão. Tiago. Pois é, Bruno, amanhã então saberemos o resultado dessa reunião. Você fica atento e volta na programação da Jovem Pan. Até daqui a pouco vou chamar já os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Eu quero dar as boas-vindas para Deise Siocari, que vai ficar com a gente durante esse período em que a Dora Kramer estiver de férias. Deise, muito bem-vinda. E eu já começo perguntando, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado já avisaram que não tem muita vontade de tocar essa discussão à frente. Agora, há muita pressão, principalmente, claro, dos partidos de oposição, muitos de centro também, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, faz bem, pelo menos, em colocar essa discussão na mesa. Bom trabalho, Deise. Oi, Tiago, boa noite, Kobayashi, prazer falar com vocês, os amigos da Jovem Pan. É um tema extremamente polêmico, né? É melhor que seja colocado nesse ano, que é um ano pré-eleitoral, do que no ano eleitoral, obviamente, né? Mas essa proposta ela vai testar os limites do Hugo Mota na presidência da Câmara e do governo Lula, né? Diante de um dilema também que, além de político, ele é ético, né? Se, por um lado, essa aprovação do PL ele pode ser interpretado como um gesto de conciliação, buscando pacificar as tensões políticas, por outro lado, existe o risco de que essa medida seja vista como uma legitimação da impunidade. Isso pode enfraquecer a responsabilização dos atos que atentaram contra as instituições democráticas. Então, o grande desafio do Hugo Mota na condução desse processo vai ser determinante para o equilíbrio das forças entre o governo e a oposição. Então, a grande habilidade dele em articular esses consensos ou enfrentar essas resistências vai refletir não apenas na
trajetória do PL da anistia, mas também na dinâmica política futura do país, né? Então, essa dinâmica do Hugo Mota agora vai determinar até, inclusive, a discussão em torno do ficha limpa, né? Então, essa decisão de como o Hugo Mota vai conduzir o PL da anistia vai ter implicações bem profundas na percepção pública sobre o compromisso das instituições com a justiça e com a democracia. Eu acredito que, se for para colocar esse PL em discussão, que seja agora, no momento em que as coisas ainda não estão tão polarizadas como estarão no ano que vem. Kobayashi, de uma certa maneira, não sabemos ainda a data do julgamento no Supremo, quando começa efetivamente, mas é possível que o Congresso e o Supremo estarão correndo em paralelo com discussões assim. Agora, a gente já falou muitas vezes aqui, de uma certa maneira, mesmo com esse caminho tortuoso no Congresso Nacional, isso pode depois esbarrar no próprio Supremo, não é isso? Bem-vindo, Kobayashi. Sim, muito boa noite, Thiago. Boa noite, Deise. É um prazer tê-la aqui também conosco no Jornal Jovem Pan. Bem-vinda. Boa noite a todos que nos assistem. Esta questão, envolvendo toda essa polêmica a respeito do que seria o início do PL da anistia na Câmara dos Deputados, o início da tramitação efetivamente dita, a gente tem como um desgaste, uma polêmica, até uma tensão inócua, Thiago, porque isso, se for aprovado, se virar de fato uma aprovação do Congresso Nacional, lá na frente vai encontrar justamente a avaliação do Supremo Tribunal Federal a respeito de sua constitucionalidade. E pelos precedentes, pelo perfil dos ministros que estão compondo a atual composição do Supremo Tribunal Federal, a tendência é que seja uma lei, se aprovada, declarada inconstitucional, até por respeito à democracia, respeito às instituições. Não que eu concorde, não que eu ache que isso seja válido, até porque a anistia deveria ser mesmo prestígio ao poder legislativo, aos representantes do povo, assim como é prerrogativa do presidente da República, a graça, indulto, que a gente também vê, hora ou outra, o Supremo declarando as suas inconstitucionalidades, mas é uma grande tendência, o que faz com que todo esse debate, toda esta questão envolvendo pressão de partidos interessados, oposição, base governista e os presidentes que foram eleitos com apoio de ambos os lados, seja uma tensão que, no meu ponto de vista, se torna até inútil.